enviaram pra gente aqui e a gente vai fazer todas, porque acho que é importante, outra vez até foi discutido isso, né, de ampliar o debate. Tá acabando a bateria que chegou contra nós. É o meu? Aham, a gente vai fazer agora. Não, tô indo Deixa eu só escrever a minha, então, porque a minha não... Pode escrever, escreve, só não dirige pra nenhuma chapa. Daí não vai Não é, ser feito. fez chapa. Não, pode escrever, escreve aí que a gente acrescenta Bem depois. coletivo. Sim, sim. Tá, nós vamos começar então a fazer a primeira pergunta, depois a gente sorteia pra ver quem começa respondendo. Não, mas depois vai, tá? Ai, não dá pra botar pela hora? Eu não sei onde é que chega pra nós. Tá, peraí. Ai, que precisa de 5 segundos, né? Peraí. Eu não... Ninguém tem. Vai, não tô achando esse celular. Você não quer trocar? Pode ser, traz um show. Primeiro acho Foi? Tá. Tá, vamos sortear primeiro quem responde. Foi a 1 que eu sei. Tá, primeira pergunta. Sua chapa realmente acredita que o posicionamento antigoverno antes e durante a Copa de 2014 foi fruto de uma decisão coletiva dos estudantes das ciências sociais? Chapa 1. Gente, eu acho que todas as movimentações que a gente viu em Fala mais alto. eu acho basicamente que as jornadas de junho foi sim uma crítica aos governos que estão aí, ao governo Dilma, aos governos estaduais, que vem fazendo uma política assim vergonhosa de repressão, de não ouvir as demandas assim que o pessoal botou nas ruas. A gente vê, por exemplo, essa reforma política que é uma ladaia. Então, eu acho que basicamente é sim contra os governos que não representam as reivindicações do povo, que vem com arroxo salarial, que vem com ajuste fiscal, né, cortando verbas da saúde, da educação. Então, eu acho que sim, foi uma mobilização basicamente contra os governos que estão aí. Só eu vou repetir a pergunta, porque é assim, ó, se a chapa acredita que o posicionamento anti-governo durante a Copa foi fruto da decisão coletiva dos estudantes das sociais, tá? Chapa? 2. Bom, então, sem entrar no mérito se a Copa foi boa, se a Copa foi ruim, a gente acredita que o SEX tem que se posicionar, mas ouvindo todos os estudantes. A gente não acha que 35 ou 40, os mesmos, representam a totalidade dos estudantes, que são mais de 500 no nosso curso. Então, é isso, eu acho que o SEX tem que se posicionar, mas não contra o governo ou a favor, seguindo só a orientação de alguns poucos que não representam todo o curso. Tá, chapa 3. Querem que eu faça outra? Entendeu? Olha, claro que não foi 100% dos estudantes que deliberaram sobre o posicionamento da Copa, assim, mas isso foi um espaço, dentro dos espaços de discussão, assim, eu nunca vi ninguém se posicionar dentro do SEX a favor da Copa do Mundo. Inclusive, foi chamada uma assembleia onde foi deliberado esse posicionamento contra a Copa do Mundo. Né? Eu acho que aqui, como cientista social, a gente tem o dever de problematizar o que rola fora da universidade. Eu acho que não falta motivo para a gente se posicionar contra, né? Como a questão das emoções, que houveram bastante, assim, os gastos enormes dentro nos estádios, em infraestrutura e em locais bem problemáticos, assim,
e os setores mais populares da cidade sedes não tiveram acesso nem a essas obras de infraestrutura. Assim, não tem metrô aqui, não tem melhoria aqui no bairro do lado, não tem ponte. Melhorou numa área central, onde tem um certo poder aquisitivo, onde a galera tem um certo poder aquisitivo ali, no Praia de Belas e tal. E o posicionamento do SEGS enquanto perante a Copa do Mundo foi através desse acúmulo dessas experiências, assim, do diálogo, principalmente com a sociedade. Você tem primeiro e segundo só. Tá, a chapa 3 começa agora. Como as chapas irão lidar com o espaço físico do SEGS, em relação à organização, limpeza e etc? Desculpa, qual é a última parte? A limpeza e organização do espaço físico. Como lidar? A gente pode falar disso, acho que da mesma forma que a gente fala da maioria das nossas ações, né? De forma coletiva, ao longo desse ano. Eu tô falando desse ano porque eu só passei a participar do SEGS em 2014. Ao longo desse ano a gente fez vários encontros organizativos, inclusive do espaço do SEGS, limpezas coletivas, preparações das festas, tudo coletivamente e sempre deixando o espaço aberto para quem quisesse chegar, né? Então é isso, assim, não é, a gente fala de autogestão e é um discurso bem bonitinho, né? Mas a gente não só fala, a gente também vai lá e faz. Eu acho que é importante também ressaltar que o debate da autogestão, da construção coletiva, ele deve ser, ele é mais importante referente à política, assim. Claro, a gente tem que ter um cuidado com o nosso diretório acadêmico e vem tendo isso, mas não dá para deixar se sobrepor a questão de varrer o SEGS com uma pauta, por exemplo, dos estágios da licenciatura. Então, para nós, assim, como acúmulo coletivo, a questão política, as reivindicações também tem uma importância bem mais, muito significativa, assim, no espaço. Não, a gente concorda com os colegas da chapa 3. A gente acha que a questão política é, de fato, muito mais importante, porque a gente tem que pensar não só no espaço do SEGS enquanto diretório acadêmico, mas a gente tem que pensar nas ações que o SEGS tem que promover para melhorar, enfim, a permanência dos estudantes na universidade. Mas a gente também acha que a questão da limpeza não deixa de ser importante também, né? Não dá para a gente fazer o SEGS no chiqueiro, e a gente acha que isso não é de hoje que vem acontecendo, assim. A gente faz, inclusive, essa autocrítica, que às vezes faltou limpeza também, anos atrás, antes da autogestão. Mas nós pensamos que semanalmente tem que ser retirada uma comissão para fazer isso, porque a gente não pode, a gente pensa, é a nossa posição, a gente pensa que não dá para esperar a proatividade dos colegas. Infelizmente, às vezes isso não se cumpre. Então a gente não pode ficar à mercê da disponibilidade dos colegas para limpar o nosso SEGS, entendeu? A gente tem que deliberar isso em conjunto numa assembleia. Não dá para cada um dizer, eu posso, aí chega na hora, não vai e tal. A gente sabe que é complicado, todo mundo é ocupado, tem compromissos, mas a gente vê que não, se a gente ficar só à mercê da proatividade, o SEGS não vai ficar. Essa é uma pergunta que sempre me incomoda demais, porque eu vejo que os alunos resumem o SEGS a um espaço físico. A questão da limpeza, ela é simples. É uma visão de cada um, porque talvez aquilo que seja limpo para mim, para o colega não seja tão limpo. Então, na verdade, eu acho que a situação da limpeza do SEGS, ela tem que ser coletiva. Eu acho que se tu sujou, tu limpa, é o mínimo que tu tem que fazer, porque em casa a gente aprende isso. E isso tem que acontecer. Agora, eu acho que tem demandas muito mais importantes que deveriam ser pensadas e serem discutidas, como a questão dos estudantes estrangeiros que vêm para a universidade, que eles chegam aqui no primeiro semestre, eles são obrigados pela universidade a assumir um número X de cadeiras. E isso ninguém discute, o pessoal discute espaço físico. Espaço físico é ridículo, enquanto a gente tem uma demanda muito maior. Porque tu imagina, o cara chega aqui de um país de fora, ele não conhece ninguém, ele está sentindo saudade da família, ele está se integrando e conhecendo uma língua nova, e aí a questão é se o SEGS está sujo ou se o SEGS está limpo. Gente, por favor, é simples, quem está incomodado com a sujeira limpa, quem não está incomodado fica na sua e faz sua parte. É uma coisa tão simples, é simplesmente a gente respeitar o colega que está do lado. E a gente não pode esquecer que se discute muito a questão da autogestão. Autogestão onde os mesmos executam sempre a mesma função, não é tão autogestionário assim.
Então a gente tem que procurar um meio de criar um coletivo. A gente tem que trazer para dentro do sexo hoje quem não está e manter quem está lá dentro. Esse é o mais importante. A gente não pode pensar no sexo como um espaço para tirar quem está lá dentro para fora. Não. A gente tem que respeitar quem está lá dentro e chegar junto com eles, deliberar e encontrar os caminhos que hoje o cientista social dentro da URGS precisa. É simples, é a coletividade, é a amizade, é o respeito e a integração. Porque a gente só vai evoluir como pessoa se nós conversarmos, se nós nos conhecermos, se nós olharmos um no olho do outro. Porque tapinha nas costas, isso é fácil de dar no corredor. Agora, sentar, conversar e ouvir o aluno, o que ele tem para falar, aí que a coisa complica. Eu acho que o sexo tem que deixar de pensar como espaço físico e passar a pensar como coletivo. A gente seguiu a ordem para a próxima pergunta, vai ser a 2 primeiro, depois a 1, depois a 3. A pergunta é: qual a orientação ideológica, político-partidária de cada chapa e toda a influência negativa que isso pode trazer a um espaço que deveria ser coletivo? 2. Agora eu quero ouvir. A nossa chapa é formada por integrantes de partidos, é claro, a gente não esconde isso, mas não tem nenhuma orientação partidária. Assim, nós somos uma chapa independente dos partidos. Tem gente que não tem partidos, tem gente que tem. A gente é uma chapa heterogênea, é claro. Tem. Eu acho que o mais importante da gente discutir se tem ou se não tem partido, eu acho que no universo, em meio de cientistas sociais, tu querer dizer que o cara pode ou não ter, é meio controverso. Na verdade, é importante que as pessoas entendam a política, participem, porque só se constrói, a gente só briga pelas coisas se a gente estiver dentro. Quem está fora não consegue. Então a gente tem realmente que entender a política, entender as engrenagens para a gente poder lutar sempre baseado numa coisa concisa, da gente sabe como as engrenagens funcionam. A gente não vai impedir ninguém de participar. Assim eu também vou dizer que não respondendo a minha pergunta também. Sim, pois é. Mas não estão respondendo a minha pergunta. A minha também, eles falaram sobre a Copa só. Eu acho que tem que responder. Ignorante, eu falo. Ô galera, Ele quer saber quais são os partidos, PSOL, PCdoB, PT. Eu queria saber É isso? Sem partido, sem camisa, sem calça, sem quê? gente, nós vamos implodir o debate, galera. Olha só, eles podem achar que eles não responderam a tua pergunta. Tudo bem, o que eu posso fazer é esclarecer melhor para as próximas responderem a tua pergunta, mas não tem como pedir para eles usarem. Eles usaram o tempo deles. As chapas têm autonomia sobre a resposta. Não tem o que fazer, Pé. Pode falar com eles depois sobre isso. Mas agora não tem como a gente voltar pra eles responderem a pergunta. Agora a chapa 1. Deixa eu ler de novo. Eu vou ler, eu já li. Peraí. Tá, agora é a chapa 1. Tá, só reforçando que na pergunta tá incluso qual que é o efeito negativo da política partidária da chapa. Qual o efeito negativo que isso tem no espaço que deveria ser Isso, no coletivo? espaço que é pra ser coletivo. Essa é a pergunta que ele quer saber. Entendeu? Não é assim, Tá. a gente Não, pera, tudo bem. Tá, agora vocês... nessa hora ninguém tem partido. Gente, só para dizer que eu acho lamentável de novo mesmo o colega tentar fazer Peraí, bloco no galera. debate. Peraí, galera. Colegas, vocês terminaram de responder? Eles não tinham terminado? Terminou? Eu Beleza. achei que tinha acabado o tempo. Mas enfim, eu acho que esse debate não tem muito fundamento porque todas as chapas têm pessoas de partido. E eu acho muito complicado tu querer julgar a maneira como a pessoa pretende se organizar. Galera, vamos respeitar. Pretende se organizar, mas a nossa chapa, por exemplo, tem pessoas independentes, pessoas do PSOL e pessoas do PSTU. Assim como a chapa 3 tem pessoas do PCB, do Polo Prestista e independentes. Então assim, e a 2 é basicamente uma chapa governista. O que nós achamos... Bom, continuando, eu acho que sim, a influência dos partidos, dependendo sim do partido, se é um partido que está no poder, eu acho que pode ter uma influência negativa sim. Como, por exemplo, uma chapa governista pode ter todo o efeito entre a gente fazer uma mobilização contra a reitoria e o reitor ser da mesma base aliada do partido, entendeu? Então, uma chapa do PCdoB com um reitor que é do PT, bom, complicado, né? Então a gente acha que a independência não se dá da questão de ter partidos ou não, mas os partidos estarem no poder.
Então a gente acha que é complicado sim quando um partido, uma chapa que tem partidos como o PT e o PCdoB vão tentar impor sua política e tentar servir de freio para as mobilizações, como muitas vezes acontece. Tá, chapa 3. Eu acho que é bem claro para todo mundo que compõe, que está participando do debate, assim, nós da chapa 3 a gente não tem problema com quem é organizado, quem se organiza num partido político, como o Partido Comunista, ou quem se organiza na Federação Anarquista Gaúcha, ou quem se organiza no Polo Prestista, ou quem não se organiza também. Tipo, a gente acredita que é extremamente saudável essas diferenças. Eu acho que, mas a questão, esse levantamento, essa problematização eu acho extremamente importante, né? Porque um dos problemas que a gente está vendo nos debates é que tem 3 chapas reivindicando a autogestão, mas tem 2 que não são a favor de construir a autogestão no espaço que já está. Tem 2 chapas que são compostas também por partidos políticos que não se propõem a ir lá no espaço dialogar, se retiraram dos espaços de debate ou não participaram, né? Então acho que o questionamento principal que deve ser respondido é esse, assim, se a galera está aqui, quer construir coletivamente, sendo a galera da chapa 1 ou a galera da chapa 2, por que vocês não comporam a autogestão? Por que as críticas não foram feitas ali naquele espaço? No debate surgiu várias críticas que eu nunca escutei durante o ano, assim. E sendo que sempre foi um espaço aberto para a galera ir ali e fazer a autocrítica, como a gente fez agora no final, vindo aqui e problematizando e falando que sim, a gente teve problemas, a gente quer trabalhar para melhorar isso e que pode ser feito isso pela autogestão. Assim, acho que o mais importante é vocês responder assim, por que saíram em chapas separadas se vocês querem a construção coletiva também. Tá. Agora a próxima pergunta começa a chapa 1, depois a 2, depois a 3. A pergunta é, deixa eu ver se... Já que todas as chapas defendem um modelo horizontal e democrático, e considerando que o SEX é autogestionário, o que a chapa propõe de diferente e qual a sua participação na autogestão do SEX? Entendeu? Bom, então pessoal, como o Pedro já falou, né, a gente participou no início desse ano passado não, mas no início desse ano a gente se propôs a participar da autogestão porque a gente achou que tinha conseguido fechar um programa em comum, né, uma série de propostas, de reivindicações que a gente conseguisse tocar em conjunto. Só que o que aconteceu na nossa experiência é que alguns colegas meio que nos rechaçaram por a gente ser organizado e não quiseram tocar algumas tarefas em comum com a gente. Como eu já citei, a questão do GT de comunicação, a gente achou que não foi legal uma colega passar por cima do que foi deliberado na reunião e tentar fazer um material em separado. A gente acha que isso não é democrático. Eu acho que a gente tem que começar a falar de sexo democrático, falar de democracia, não na questão de dizer que é coletivo e cada um pode fazer o que quer, mas a questão das coisas serem feitas no coletivo mesmo, no conjunto das pessoas, não de chegar um e dizer, eu tenho a minha autonomia para fazer o que quer. Sim, mas a tua autonomia está respeitando o resto dos alunos querem, e o resto dos colegas querem? É essa a questão, muito mais do que a questão de, vai ser, o quanto horizontal vai ser. A gente tem que falar mais de prática, eu acho que falar um pouco menos de teorias. Para nós, o que vai mudar é o seguinte, é que a gente se propôs a construir esses GTs, que na prática não funcionaram, mas a nossa chapa quer construir os GTs da seguinte forma, né? Em que haja pessoas que a gente consiga discutir, enfim, sejam pessoas que vão iniciar nos GTs, mas que elas vão ter o papel de chamar os colegas para participarem dos GTs. Eu acho que isso é muito claro, assim, não tem nenhum problema. O problema qual que é? É achar que ninguém é responsável pelas tarefas. É que as pessoas tenham mais comunicação dentro dos GTs. E isso a gente faz passando em sala, ter um jornal, um que o colega diz assim, não pude ir na Assembleia do SEX, eu quero participar do GT de Finanças. Ele diz assim, ele possa entrar em contato com alguém que tem o telefone, que ele possa dizer, oi, eu quero participar do GT de Finanças. Eu acho que é bastante simples, mas eu acho que falta muito a questão da comunicação, de publicizar os atos do SEX, que é muito importante sim, a gente saber onde é que está o dinheiro, com quem que está. A gente acha que tem que ter uma comissão que seja capaz de prestar contas, isso é básico de qualquer gestão. Chapa 2. Querem? Por favor. Já que todas as chapas defendem um modelo horizontal e democrático, considerando que o SEX é autogestionário, o que a chapa propõe de diferente e qual a sua participação na autogestão do SEX? Vou começar pela questão da autogestão, de participar ou não. Existe um certo estranhamento
Sim, para quem não convive sempre ali. Eu tentei 3 vezes a aproximação com o sexo. Nas 3 vezes eu entrei, eu fiz uma pergunta para a primeira pessoa que estava ali dentro. A pessoa não sabia me responder. Ela simplesmente virou e seguiu conversando no grupo que estava e eu saí dali sem resposta. E outras vezes eu fui e sempre fico parada que nem uma árvore plantada no meio do sexo e nunca ocorreu uma aproximação. Assim fica muito difícil participar. Fica muito difícil. Porque termina, até para te tentar uma participação, tu tem que te sentir bem-vindo. Tu tem que chegar ali e o cara te... Ah, e aí, colega, o que tu faz? Tu tá em que semestre? Tu chegou aqui quando? É impossível tu conseguir te colocar em algo quando as pessoas simplesmente parecem que não te enxergam. Que nem um texto que eu fiz, que eu sei que alguns colegas aqui leram, que é a questão dos invisíveis. Porque existem muitos grupos dentro da universidade que são invisíveis. Inclusive depois de uma certa faixa etária de idade. O sexo hoje, a gente sabe que ele é ocupado sempre pelos mesmos. Gostando ou não, a autogestão falhou e todos nós falhamos. Porque nós deixamos que um determinado grupo sempre agisse, sempre agisse, sempre agisse. Nós não nos infiltramos, mas nós não negamos a nossa falha nisso. E eu acho que a melhor forma que houve para que nós brigássemos por esse espaço foi a gente botar uma chapa, se apresentar, dizer, olha, estou aqui, hoje vocês me enxergam. Tem gente que estudou comigo há 4 semestres, teve a capacidade de lá. Nunca te vi no curso, 4 semestres, senta do meu lado, diz que nunca me enxergou. Só um pouquinho, vamos pedir pro reitor óculos também, então, se a gente não consegue enxergar os colegas. Então, assim, ó, são muitas questões que têm que ser discutidas, sim. Principalmente a questão de termos o aproxego dos alunos. O cara chegar ali e se sentir bem, ele se sentir bem-vindo. Então, assim, essa questão de participação, ela não é tão simples. Tu tem que te sentir à vontade para te participar, senão tu não participa. Agora é a chapa 3. Já que todas as chapas defendem o modelo horizontal e democrático, considerando que o sexo é autogestionário, o que a chapa propõe de diferente e qual a sua participação na autogestão do sexo? Chegou o cara Então, enquanto chapa situação, né, e a gente já vem construindo a autogestão, é muito importante tocar no que os colegas das duas chapas falaram e a gente faz muito forte a autocrítica da comunicação. E a gente também acha que tem que voltar ao jornal, a gente tem isso nas nossas propostas, não só o jornal, como murais, por andar, ou que seja, alguma forma do sexo, deixar escrito ali para os alunos verem, além dos representantes por disciplina, né, que seria uma forma de facilitar a ida e vinda de informação entre os estudantes, entre o sexo, entre quem não compõe o sexo, entre quem não quer compor, enfim. Agora eu acho assim que os colegas da chapa 1 tiveram tão afastados, eles reclamam que o sexo esteve afastado dos estudantes, mas vocês estiveram tão afastados que vocês não viram que os GTs funcionaram muito. E eu volto a repetir o que eu falei anteriormente, a gente fazia reunião de 15 em 15 dias dos GTs e depois levava para tirar deliberação nas assembleias. Bom, isso tem seus limites, é verdade, mas por que vocês não ficaram dentro da gestão para construir e para aperfeiçoar e para aprimorar a autogestão junto com a gente? E eu acho estranho também que vocês falaram que saíram da gestão em junho, no início do ano, sendo que o Vinícius, que compõe a chapa de vocês, a Carla, foram no SEB eleitoral representando os estudantes de ciências sociais. Assim. Eu acho que mesmo com essa pergunta sobre a autogestão, fica a dúvida aqui o que as duas chapas têm de diferente, porque eu não vi nenhum problema gigantesco que não possa ser resolvido dentro do espaço de diálogo. Tanto a receptividade pode ser colocada dentro do espaço para discussão. Eu sou organizado num partido político e eu não tenho problema na discussão com a galera, assim, tipo, ninguém me deslegitimou por ser de um partido político. Mas o problema central que eu vejo com a galera, assim, problemas com certas organizações, é exatamente a prática. Tá, agora a ordem é a 2, depois a 3, depois a 1. A pergunta é, de que forma se pretende perceber e manter as relações. Receber e manter as relações com os alunos considerando a diversidade. Alunos mais velhos, negros, indígenas e etc. Receber e manter as relações. Chapa?
Comissão Eleitoral Caminhante. 2, 3 e 1. Agora é. Agora é. Vou começar então, claro que a gente tem que no início já do ano letivo receber bem os estudantes, fazer as calouradas e manter essa recepção, manter a inclusão sobre a questão dos estudantes da diversidade. Eu acho que nosso curso é muito diverso, ninguém nega. Então acredito que a própria construção de GTs temáticos é importante nesse quesito, porque traz para a discussão, traz para o SEX essa questão da diversidade, da afrodescendência, dos indígenas, da diversidade sexual. Então, é isso. Acho que a gente precisa começar do início essa inclusão, mas nunca interromper ela. Mais ou menos como a gente já tinha colocado em um outro momento, é a gente ouvir o aluno, é a gente ouvir as inúmeras demandas que a gente tem, é a gente respeitar todas as diferenças, excluir elas, a gente conseguir se aproximar e ouvir o cara. A gente tem que criar, eu acho que, formas de trabalho onde a gente escute o colega, porque é uma coisa tão simples. Hoje se discute a questão de ter aqui 3 chapas. Eu acho que isso está em estatuto, é direito a todos concorrer. Eu acho que a gente já teve um problema da questão organizacional, porque as eleições já deveriam até ter ocorrido e isso não aconteceu. Então, assim, primeiro a gente tem que se organizar para a gente buscar cada aluno, a gente ouvir cada aluno. A gente pretende criar secretarias exatamente com a incumbência de atender cada uma demanda que tem dentro da universidade, para a gente ter, além de uma discussão ampla, a gente ter uma discussão fundada, a gente saber o que a gente vai estar discutindo e como, a gente ouvir as propostas que todos têm, inclusive os que não vão a gente busca, não tem problema. Se eles não forem, a gente vai ouvir, porque eu acho que muitas vezes o cara pode não ter tempo para ir lá, mas se a gente está se disponibilizando a participar, então a gente vai ter que disponibilizar um pouco de tempo para a gente ouvir cada aluno e para a gente tentar atender as demandas da melhor forma possível. A gente tem que lutar muito pelos cotistas dentro da universidade, porque hoje é fácil o reitor dar cota, agora é difícil o aluno cotista se manter aqui dentro.